gente! Tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Mais um programa Resenha Esportiva aqui pela TV Santa Maria pra gente falar de futebol, pra gente falar de esportes, pra gente resenhar muito, né? Mesmo como eu sempre digo por aqui, sem o futebol propriamente dito, mas agora já com alguns sinais da sua volta, a gente tem muita informação para vocês, muitas coisas boas aqui pelo nosso Resenha Esportiva. E hoje eu vou trazer para vocês uma conversa. Na verdade, não foi uma conversa propriamente dita, mas com alguém muito especial, saindo um pouquinho do futebol, mas claro que aproximando aqui com Santa Maria. Pois é. A gente vai ouvir um depoimento muito legal, contando um pouquinho da história e principalmente desse período, da judoca olímpica Maria Portela. Para quem não sabe, a Maria Portela é aqui, de Júlio de Castilhos, mas foi aqui em Santa Maria que ela começou os seus primeiros passos como judoca. Foi aqui que ela começou a aprender, a gostar de judô e agora, né, ela que é atleta da Sojipa, em Porto Alegre, está treinando por lá. A gente conseguiu entrar em contato com ela para ela também dar um depoimento para a gente de como é que está todo esse período de pandemia. Como é que foi a modificação dos treinos, como é que está sendo para ela também todo esse período, principalmente a gente falando de Olimpíada, né? Com o período de adiamento, ainda de indefinições sobre a Olimpíada desse ano. E eu acabei encaminhando para ela, né, algumas questões, alguns questionamentos que a gente vai reproduzir hoje aqui no nosso programa Resenha Esportiva, para a gente também conhecer um pouquinho da Maria Portela. E a primeira coisa que eu questionei ela foi justamente a questão dos treinos. Ela está em Porto Alegre, está treinando, mas o que mudou? Como é que está sendo esse trabalho, como é que está sendo os treinos, como estão sendo os treinos da Maria Portela nesse período de pandemia? Ela que fala agora com a gente aqui no programa Resenha Esportiva. Boa noite, Angélica, o prazer é meu. Agradeço por ter me convidado para participar do programa. Bom, os nossos treinamentos no início desse período difícil, né, que estamos vivendo, nós estávamos em plena preparação da temporada olímpica, né? Entramos no ano olímpico bem acelerado. Eu tive 10 dias só de férias, né? Se é que eu posso dizer. E começamos o ano bastante focado e determinado para evoluir e fazer os últimos trabalhos para a preparação olímpica. Quando as competições foram canceladas, gerou muita dúvida, né, de como isso iria funcionar, se realmente aconteceria a Olimpíada. Passamos a treinar em casa, isso foi um momento bastante complicado, né, de readaptação. A primeira semana para mim foi bastante confusa, fiquei muito chateada, mas logo depois eu retornei à rotina. A gente manteve o tempo todo períodos de treinamento pela manhã e períodos de treinamento pela tarde. De manhã, treinamentos físicos, segunda, quarta e sexta, basicamente circuitos, usando o peso do corpo ou algumas coisas que a gente tivesse em casa, o elástico para fazer o Uchikomi durante o período da noite, o Uchikomi é entrada de golpe, né, para se aproximar o máximo possível do que a gente faz na nossa rotina normal. Quando saiu o decreto onde a gente poderia voltar a treinar, somente os atletas que estavam pré-classificados para a Olimpíada voltaram a treinar o físico, né? Então foi um alívio muito grande poder retornar ao clube e fazer a preparação física com todos os cuidados, claro, uso da máscara o tempo todo. Isso requer uma adaptação, né? Porque a máscara, ela tem um desconforto já natural, né? E imagina fazendo atividade física intensa, mas claro que a gente respeitou esse período, foram adaptações semana a semana, utilizando sempre o álcool para limpar os equipamentos antes e depois do uso, revezamento nos aparelhos, né, para que não cruzasse ou não dividisse o aparelho. Então, cada um número pequeno de atletas treinando em horários divididos. Então, deu um alívio, né? Mas a cada semana a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a cada semana a gente aguarda se continuamos treinando, se não continuamos treinando. Mas o alívio é porque a Olimpíada passou a ser para o próximo ano. Então a gente tem um período
maior aí para se preparar e para voltar a estar 100%, né? Porque o treinamento de judô a gente não tá fazendo, então existe um lastro muito grande aí que a gente vai ter que recuperar depois no nosso retorno, né? E eu também perguntei para Maria Portela se, desde quando ela começou aqui em Santa Maria, né, como é que foi o começo da judoca Maria Portela, quando ela saiu de Júlio de Castilhos, né, para fazer os treinos aqui em Santa Maria, né? E que lembrança que a Maria Portela tem no início aqui na cidade, e se foi muito difícil, porque a gente sabe que quando um esporte, ele sai um pouquinho do futebol, que é o tradicional, a gente sabe que as dificuldades são sempre um pouquinho maiores. Então ela conta pra gente como é que foi o início dela, como judoca, né, os treinos e tudo mais aqui em Santa Maria. Sim, eu nasci em Júlio de Castilhos, mas eu mudei para Santa Maria já bem nova, com 6 anos para 7, quando meu pai faleceu. Eu comecei a fazer o judô em Santa Maria com a professora Aglaia, através do projeto Mãos Dadas. E eu tenho boas lembranças, né? Toda essa minha iniciação foi fundamental para que eu conseguisse persistir, né, atrás do meu sonho e superasse qualquer dificuldade, porque durante todo esse processo eu fiquei longe da minha família, eu tive que trabalhar como babá, e mesmo dentro da seleção eu tive bastante dificuldade em relação à minha estatura, e eu acredito que toda a minha base, ter começado no projeto, ter tido tanto incentivo das empresas, dos meus colegas, da própria professora Aglaia, da minha família, nesse início, fez toda a diferença para que eu superasse qualquer dificuldade que viesse acontecer nos anos seguintes, né? Então eu sou muito grata por todo o aprendizado, por tudo que Santa Maria me proporcionou durante todo o meu desenvolvimento no esporte. E também eu perguntei para ela se ela imaginava chegar até onde ela chegou, né? Porque a Maria Portela, ela é referência, né? Ela é, como eu disse, atleta olímpica, representa a seleção brasileira. E se ela imaginou chegar aonde ela chegou com tantas competições, né? Como é que ela vê tudo isso? E se quando ela começou aqui em Santa Maria, ela imaginava chegar nesse patamar dentro do esporte? Olha, desde pequena eu tenho o sonho de ser atleta olímpica, né? De disputar uma Olimpíada. Mas eu não posso te dizer que eu sabia que isso ia acontecer, ou que eu sabia que eu disputaria tantos mundiais, viajaria para tantos países e disputaria campeonatos grandes, conquistaria grandes competições, estaria em Jogos Pan-Americanos e, mais ainda, estaria representando o meu país por tanto tempo, né? Já são 12 anos de seleção. Se me perguntasse lá atrás se eu imaginava isso, não. Mas eu sempre tive dentro de mim o sonho de ser uma atleta olímpica, o sonho de disputar uma Olimpíada. E hoje esse sonho ele é realidade e passou a ser um objetivo ser medalhista olímpica, né? Hoje o meu foco não é somente estar na Olimpíada de Tóquio, e sim ser medalhista lá em Tóquio, que eu acho que vai premiar em toda a minha trajetória, toda a minha dedicação, porque Japão é o país do judô, né? Onde o judô foi criado. Então eu já me sinto uma atleta privilegiada por ter tido a oportunidade de disputar 2 Olimpíadas e estar pré-classificada para uma 3ª. E ter a oportunidade de ter lutado no Brasil e agora de lutar no país do judô. Então, não tenho assim, palavras para descrever tudo isso. Eu jamais pude mensurar a proporção e toda essa minha trajetória. Que eu sabia que eu disputaria tantos mundiais, viajaria para tantos países e disputaria campeonatos grandes, conquistaria grandes competições, estaria em Jogos Pan-Americanos e, mais ainda, estaria representando o meu país por tanto tempo, né? Já são 12 anos de seleção. Se me perguntasse lá atrás se eu imaginava isso, não. Mas eu sempre tive dentro de mim o sonho de ser uma atleta olímpica, o sonho de disputar uma Olimpíada. E hoje esse sonho ele é realidade e passou a ser um objetivo ser medalhista olímpica, né? Hoje o meu foco não é somente estar na Olimpíada de Tóquio, e sim ser medalhista lá em Tóquio, que eu acho que vai premiar em toda a minha trajetória, toda a minha dedicação, porque Japão é o país do judô, né? Onde o judô foi criado. Então
Eu já me sinto uma atleta privilegiada por ter tido a oportunidade de disputar 2 Olimpíadas e estar pré-classificada para uma terceira. E ter a oportunidade de ter lutado no Brasil e agora de lutar no país do judô. Então, não tenho assim, palavras para descrever tudo isso. Eu jamais pude mensurar a proporção e toda essa minha trajetória. Eu agradeço muito a Deus por ter me capacitado e ter me oportunizado, né, todas essas competições e toda essa experiência, não só como atleta, mas de vida. E com certeza não poderia deixar de perguntar para ela qual foi o momento Maria Portela, né? Se num ranking de competições, né, de campeonatos, se dentro disso tudo teria um especial, né? Qual seria o ranking Maria Portela de momentos, conquistas e competições? Então, Angélica, eu tenho 2 competições que têm um lugar especial, assim, no meu coração. Na verdade, 2 positivas e uma que é negativa, mas que me impulsionou a ser melhor e a buscar melhor. Vou começar pela negativa, que foi a Olimpíada de Londres, né? Pelo fato de ter sido a minha primeira Olimpíada, eu não me preparei como deveria psicologicamente e acabei sendo minha maior adversária. Mas eu aprendi muito com isso e eu acho que me deu forças para continuar e persistir e melhorar em cada ponto que eu ainda posso melhorar, sabe? Perceber que a gente sempre pode aprender. Na Olimpíada de Londres foi uma das experiências mais impactantes, né, durante a minha carreira, porque eu tinha uma expectativa muito grande e não aconteceu como eu tinha planejado e foi bastante frustrante. Mas eu tenho 2 momentos que são campeões, assim, que eu guardo mesmo com muito carinho, que é a medalha de bronze que eu conquistei em 2015, numa das competições mais tradicionais que tem no judô, que é o Grande Slam do Japão, né? Hoje é um Grande Slam, mas ela se chamava Copa Jigoro Kano. E essa competição é uma das mais antigas, mais tradicionais, e ela tem um peso muito grande, muito forte, ela é muito disputada. E eu consegui a minha medalha de bronze lá em 2015 e a minha classificação olímpica para 2016 com aquela medalha. E essa competição é uma das mais antigas, mais tradicionais, e ela tem um peso muito grande, muito forte, ela é muito disputada. E eu consegui a minha medalha de bronze lá em 2015 e a minha classificação olímpica para 2016 com aquela medalha. Então ela tem um peso bem grande por ter sido conquistada no Japão, numa competição tão tradicional, e por ter conquistado, né, ter fechado o meu nome para a Olimpíada do Rio. E a outra foi a conquista do World Masters. O World Masters é uma competição que reúne os top 16 do ranking mundial. E essa eu jamais imaginei que eu iria vencer. E eu me consagrei campeã em 2017. Foi um dia perfeito, foi um dia que tudo aconteceu como deveria. Foi um dia que eu errei pouco e acertei muito. Foi um dia que eu não estava nervosa, eu estava super tranquila, super consciente, e meu jogo fluiu muito, mesmo com adversárias fortes. Eu consegui superar as dificuldades dentro da luta e sair de lá campeã. Então essas competições têm lugares especiais no meu coração, ambas as 3. Uma experiência não tão positiva assim, e que me deixou uma marca muito grande, mas as outras que me impulsionaram bastante. E claro que a Maria Portela também deixa um recado para o pessoal aqui de Santa Maria, principalmente para vocês que estão aí em casa acompanhando. Tenho certeza que muitos acompanharam também o início da Maria Portela aqui na cidade, e ela não poderia deixar de dar o seu recado também para todos que estão nos acompanhando aqui no Resenha Esportiva. A mensagem que eu gostaria de deixar para todos é que, independente das circunstâncias, independente do tamanho do seu sonho, sempre acredita que é possível. O impossível é só uma palavra, é só uma questão de opinião. O impossível só é impossível até alguém ir lá e fazer. E isso se torna possível. Então sempre acredite nos seus sonhos, sempre trabalhe, porque só acreditar e ficar esperando que aconteça não existe. Se você acredita que vai conseguir, trabalha, se dedica, acorda pensando, dorme pensando e sempre se entrega, dá o seu melhor, faz aquilo com muito amor e dedicação, que com certeza
vai alcançar o seu objetivo e vai sair dali vitorioso. Eu sempre gosto de pensar que a medalha, ela é um reflexo do dia, né, da competição por ter sido boa, mas eu tenho muito orgulho da minha trajetória, muito orgulho de tudo que eu construí ao longo dos anos e a pessoa em que eu me tornei, o que o judô me proporcionou, tanto conhecimento. Tive a oportunidade de me formar em educação física, então, além da atleta olímpica, além de todas essas conquistas, eu me tornei uma pessoa melhor. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas ao redor do mundo todo, conhecer países, enfim, muita gratidão por tudo isso, mas porque eu não desisti e não desisto do meu sonho, porque ele ainda está muito vivo dentro de mim e eu continuo batalhando e treinando diariamente. Eu acordo sempre buscando ser melhor, sempre pensando no meu objetivo, no meu sonho, que é ser medalhista olímpica agora em Tóquio. E eu tô trabalhando bastante para que eu consiga conquistar o meu sonho. Então, acredite nos seus sonhos, trabalhe bastante e confie em Deus, porque com certeza, com muita dedicação, com muita fé, com muito trabalho, enfim, a gente sempre alcança. Então, esse é o meu recado para todos. Obrigada pela torcida. Eu sei que eu tenho muita torcida em Santa Maria. Eu quero agradecer a minha família, todos que estão sempre ao meu lado, aqueles que estão sempre treinando comigo e aqueles que estão sempre, mesmo de longe, torcendo e me incentivando a ser melhor, a estar um passo à frente. E podem ter certeza que eu vou dar o meu melhor para que vocês possam escutar o hino nacional junto comigo lá em Tóquio. Obrigadão e beijo a todos. E que legal que a gente conseguiu, né, esse contato com a Maria Portela. Já agradeci ela pelas redes sociais, mas quero agradecer aqui também. Maria, obrigada por ter conversado aqui com a gente no nosso programa Resenha Esportiva, para trazer um pouquinho também dessa realidade e nos aproximar, né? Para a gente acreditar, principalmente você que está aí em casa, né, que tem um filho, um sobrinho, enfim, um neto, ou você que está nos acompanhando, que sonha, por que não, ser um grande atleta, seja lá qual competição, seja lá em qual modalidade, que a gente pode sim, é só a gente acreditar nos nossos sonhos, né? Programa Resenha Esportiva faz um intervalo, porque daqui a pouquinho tem muito mais para você. Calma aí, fica comigo, dá tempo de tomar uma água e voltar pro sofá, porque o Resenha já volta. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. E voltamos com o nosso Resenha Esportiva aqui pela TV Santa Maria. E como eu disse lá no primeiro bloco, né, quando a gente estava conversando com a Maria Portela sobre a questão do esporte, né, eu sei que é bater na mesma tecla a gente falar que, principalmente questão de futebol, a gente ainda não tem nada decisivo, mas a gente está vendo nas últimas semanas que o futebol brasileiro, né, está se movimentando. O estadual carioca já começou, a CBF já deu um aval aí que quer voltar com o brasileiro, e é por isso que hoje, né, aqui no programa Resenha Esportiva, eu me dou ao luxo de comentar um pouquinho essa situação também que vem acontecendo, principalmente do Campeonato Gaúcho. Por isso, a gente vai dar uns pitacos sobre a dupla Grenal. Campeonato Gaúcho, como eu falei para vocês, ainda não tem uma data definida. A gente sabe que a Federação Gaúcha de Futebol mandou um protocolo para o governo do estado com algumas situações que possam até mesmo viabilizar a volta, né, do futebol gaúcho.
Um aval importante da última semana, das últimas semanas na verdade, foi a projeção da CBF para o retorno do Campeonato Brasileiro, que a projeção, né, da CBF é que ele retorne em agosto. E aí, minha gente, que vem a preocupação dos clubes, principalmente aqui no estado, e a gente falando da dupla Grenal. O Rio Grande do Sul tem toda essa questão do distanciamento social, né, e o que foi optado pelo governo do estado em relação à separação em questão das cores, né, das bandeiras aqui do estado, e a partir daí a poder ou não treinar, e principalmente a gente falando em questão de treinamentos físicos. Falando da dupla Grenal especificamente, Internacional e Grêmio, teve até a mudança, né, em questão do que estava projetado no início, onde só poderiam ter treinos, né, claro, reduzidos, sem contatos, treinos físicos, podemos dizer assim, nos estados e regiões com bandeira amarela. Com a projeção de Porto Alegre com bandeira laranja, se mudou esse cronograma para que a dupla Grenal pudesse treinar, e a gente sabe que foi especialmente para isso. Só que, porém, os treinamentos são físicos. E se a projeção realmente da CBF é que o Campeonato Brasileiro volte em agosto, a gente já está em julho, a dupla Grenal e quem joga o Campeonato Brasileiro tem muito pouco tempo de preparação. E o Grêmio e o Inter estão aí há muitos dias apenas com trabalhos físicos. E, inclusive, o preparador físico do Grêmio deu uma declaração na última semana que essa carga pesada de só trabalhos físicos pode, em algum momento, até mesmo prejudicar o andamento da preparação para a volta. A projeção da Federação Gaúcha de Futebol era que o Campeonato Gaúcho, que o Gaúchão, recomeçasse em julho. Vamos descartar isso, né, gente? Não tem como começar em julho, né? Nesse mês agora, era para ser dia 19, que foi mandado para a Federação, para o governo do estado, na verdade. A gente sabe que isso não vai acontecer. Então, vamos dar a hipótese, tá? Que volta o Brasileirão em agosto. Vamos dizer que o Gauchão também volte em agosto, tá? Mês que vem. Os clubes têm menos de 15 dias para preparação coletiva, com treinos táticos, o que até agora não aconteceu. E isso sem contar clubes que praticamente vão ter que começar a contratação do zero. Novo Hamburgo, por exemplo, tem 7, 8 jogadores. E a gente vê a preocupação até mesmo com a volta das atividades. Por exemplo, o Pelotas começou nesta terça-feira os trabalhos, né? A reapresentação com todos os testes de Covid que estão sendo realizados. Mas tá, vamos se deter a dupla Grenal, que é o que a gente veio falar. O que acontece? Preocupado com isso, como, né, na última semana, o Grêmio resolveu, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, colocar os treinos do Grêmio para fora do estado, já que numa declaração do governador Eduardo Leite, ele disse que o esporte não era prioridade no estado por agora. Pensando nisso, o que o Grêmio fez? Levou os treinos para Criciúma, em Santa Catarina, onde é possível fazer treinamentos coletivos, né? E a partir daí Renato veio, voltou e está acompanhando todo esse trabalho do Grêmio. Não é nem a projeção de querer dizer se isso está certo ou errado que o Grêmio está fazendo, mas é pensando no que vai acontecer com a volta dessas competições. Porque, gente, vamos pensar comigo aqui. Voltando o Campeonato Gaúcho e o Campeonato Brasileiro, como serão feitas estas partidas? Quais serão as datas utilizadas para essas competições? Com certeza a gente vai ter jogo de domingo, de quarta, né? Então o tempo para tudo isso é muito curto. E aí, tá, já teve a preparação física, mas e os treinos táticos, os coletivos, aquela aproximação maior? Obviamente que a gente fala tudo isso pensando em primeiro lugar, claro, com a saúde, mas já está na hora também da gente ver esse patamar. Por quê? Porque se o que para muitos o futebol é apenas uma distração, um lazer, para outros tantos, como por exemplo os próprios jogadores, comissão técnica, vivem disso. É o trabalho, o emprego deles. E obviamente que estão sendo também prejudicados nesse período todo. Então a gente tem que ver sempre os dois lados da questão. Eu sempre digo isso. É fácil quando a água só bate num, né? Mas e no outro? Então é todo um contexto e ele é muito mais complicado do que simplesmente a gente ir lá e colocar uma data no calendário.
Mas a dupla Grenal, principalmente o Grêmio, se movimentou nesse sentido e está buscando alternativas para tentar viabilizar e voltar o mais forte possível para as competições. Com isso, obviamente, muito investimento, porque vai bancar um Grêmio fora do estado, com treinamentos no CT até mesmo, né, lá em Criciúma, para tentar viabilizar de uma forma melhor, então, todo esse processo tático dos jogos, que é extremamente importante. Enquanto isso, outros, pensando no Campeonato Gaúcho, estão começando agora com os testes da Covid, com contratação de atletas e tudo mais. Então é muito difícil a gente falar sobre isso, né? Mas uma certeza a gente pode ter. A partir do momento que for realmente definido uma data de início, lá em agosto, metade de agosto, início de agosto talvez, com as rodadas classificatórias que faltam do Gauchão, e aí vai depender, obviamente, como é que vai o Caxias nesse período todo, se tiver semifinal, final, enfim, do Campeonato Gaúcho, a gente vai ter uma luz maior, né, porque existe uma luzinha lá no fim do túnel, em relação a uma data para divisão de acesso. Enquanto isso, a gente aguarda, né, gente, para ver o que vai acontecer em relação ao Campeonato Gaúcho, principalmente com datas definidas para o retorno. Com o Campeonato Estadual Carioca já voltando do jeito que deu, que também não acho que foi a melhor situação, decidiu na quinta, no sábado já teve jogo, né? Existe um cuidado e a Federação Gaúcha de Futebol, na entrega desse protocolo, teve todos os cuidados, né? Em questão de diminuição de pessoas para trabalhar, da maneira como comissão técnica e jogadores chegam até o estádio, também mobilizando alguns estádios específicos, onde fica fora, por exemplo, 19 de outubro, lá em Ijuí, e também em Erechim, né? Não existe a possibilidade de jogos do Campeonato Gaúcho lá, fazendo jogos na capital, em Pelotas, que também tem toda a questão da prefeitura, enfim. Mas vamos ver o que vai acontecer nesse charmoso gauchão para a gente ter um alento da divisão de acesso. Tá certo? Vamos esperar e ver os próximos passos dessa novela que a gente espera que possa ter um fim um quanto antes. Tá certo, gente? Obrigada! Muito obrigada pela companhia de vocês aqui no nosso Resenha Esportiva. Lembrando que sempre nas terças-feiras, às 10h30 da noite, a gente está aqui para trazer muita informação para você e resenhar bastante e falar muito de futebol e do esporte. Muito obrigada pela companhia de vocês, uma ótima noite e terça-feira que vem a gente volta com mais Resenha Esportiva. Tchau!